causando medo nas pessoas? O Rio de Janeiro e Natal já têm casos da doença. Sobre esse assunto, a nossa repórter Gabriela Lima conversou com o Dr. Fernando Chagas para saber que chagas é essa, que esse mal que mais uma vez amedronta todo o país nessa doença. O Dr. Fernando, que é um especialista, médico capacitado, Dr. Fernando Chagas, vai trazer que danado de doença é essa. Traz na tela. Cidade em ação. Recentemente, uma nova variante de uma doença, a varíola dos macacos, vem alertando, acendendo um alerta dos profissionais da saúde. E para explicar melhor para a gente do que se trata essa doença e se existe motivo para preocupação, porque nós não temos casos confirmados no Brasil ainda. Sim, em alguns países da Europa, por exemplo, né? Eu vou conversar com o Dr. Fernando Chagas, que ele é infectologista. E, Dr. Fernando, o senhor pode então explicar para a gente há motivo para preocupação para a gente aqui no Brasil, aqui na Paraíba, em relação à varíola dos macacos? Primeiro, a gente não tem casos suspeitos desse tipo de varíola aqui, né? A varíola humana, na verdade, ela foi extinta do mundo todo, erradicada do mundo todo em 1980. O último caso de varíola no Brasil, por exemplo, foi em 77, né? Através de que instrumento? A vacina, né? Não temos a vacina disponível mais dessa varíola e a gente acredita que essa vacina pode impedir que esse tipo de varíola nova, a varíola dos macacos, avance. Por quê? Porque desde 70 que a gente não tem casos, mas qual a ideia? A produção, voltar a produzi-la para tentar frear o avanço dessa doença. Fato é, ela está presente em alguns países na Europa, assim como nos Estados Unidos tem um caso confirmado, no Canadá tem um caso confirmado. Não há casos confirmados aqui. Há um caso confirmado, foi confirmado ontem na Argentina, né? E a gente fica na preocupação de a forma de transmissão, né? Por quê? Porque a gente sabe que esse tipo de varíola ele não é fácil de ser transmitido. Mas como ele estaria se apresentando em países tão distintos ao mesmo tempo, né? Então faz a gente repensar na possibilidade aí de alguma variante, alguma mutação que esteja contribuindo para essa transmissibilidade. Quais seriam os principais sintomas da varíola dos macacos? Essas lesões que a gente chama de pústulas, né, são lesões que literalmente bolinhas com pus dentro, né, de ver o nome pústulas. O risco dessas lesões é elas infectarem com bactéria. É uma doença viral, né, a varíola é um vírus símio, mas pode infectar com bactérias. A gente fica com essa preocupação. Ela se espalha no corpo todinho e lembra muito a catapora. Como se apresenta? A pessoa começa a apresentar febre, dor no corpo, aqueles sintomas gripais não, desculpa, inclusive pode ter também, né, tosse, febre, mas sintomas virais, né, de doenças virais. Porém, uma característica interessante é que aparecem linfonodos, parecem ínguas, né, no pescoço, pode aparecer nas axilas, pode aparecer na região inguinal, né, entre as pernas, e logo depois começam a surgir as lesões. As lesões se espalham pelo corpo todo e podem durar 2 ou 3 semanas. Ainda bem que é autolimitada. O que significa isso? A pessoa apresenta, depois melhora. Qual a preocupação? Idosos, crianças, por conta do risco dessas lesões se infectarem com bactéria e aí sim aparecer alguma coisa mais grave. Quando nós gravamos com a repórter Gabi, o médico ainda não tinha essa informação que já foi confirmada no Rio de Janeiro. Mas sim, ontem confirmada no Rio de Janeiro, uma pessoa com a doença passa bem e a preocupação que já está havendo transmissão comunitária. Nós não saímos ainda de uma pandemia da Covid-19 e agora aparece essa doença do macaco. Só Jesus na causa, viu? Queima, Jesus. Queima, tosta fogo, Jesus. Olha, João Pessoa.